Vamos falar sobre reforma ministerial? A gente tem falado pouco sobre reforma ministerial aqui, não é, Miguel? Nós tratamos já há algumas semanas desse tema, essa reforma não sai. Lula falou que depois da cúpula da Amazônia, provavelmente na próxima semana, ele deve bater martelos. Então, alguma novidade em relação a bastidores de discussões ou continuamos na mesma, Miguel? Olha, Thalita, infelizmente eu preciso lhe informar que você foi excluída do nosso grupo de fofocas do Zap. A Cissa e eu estamos trocando figurinhas sobre esses temas, cai e não cai. Mas a verdade é que eu comentei, né, na semana passada, e tu até fez a referência com o Fernando na segunda, de que o Lula gosta de pensar nos finais de semana sobre a reforma. Ele pensou, e o desenho que ele construiu do tabuleiro não agradou ninguém, em especial o Arthur Lira, e não tem agradado o PP. O Arthur Lira queria que a volta do recesso fosse já com uma nova composição ministerial, que avançasse nisso, né? Essa posse do Sabino hoje está anunciada já bem antes, né? Já era algo que estava previsto, né? Então tá esse clima aí que a gente viu na imagem, todo mundo alegre, sorridente ali, um do lado do outro, todo mundo cabisbaixo, né? Mas sobrou para todo mundo, né? Na verdade, é bastante complexo, porque assim, nós terminamos o primeiro período legislativo com o governo bem pacificado com o Centrão, acordada a reforma, alguns movimentos, enfim, parecia mais tranquilo, são dois nomes que entrariam no governo, mas que a gente até comentou, né? Deixou de ser uma mini reforma porque acabava envolvendo outros nomes. E a economia vem melhorando, ainda que gradativamente. Ontem nós tivemos uma vitória com essa primeira redução em 3 anos da taxa de juros. Então, o presidente Lula e o Planalto tentaram fazer um duplo movimento. Foi tentar depender menos do Arthur Lira, tentar desinflacionar, Helena Chagas usou esse termo, do preço do Centrão, para poder, enfim, não ficar permanentemente dependente e também estabelecer uma outra patamar de relação com os deputados, dizendo o seguinte: o Arthur Lira não tem todo esse poder, tem outra intermediação aí, enfim, reforçando, meio que dando legal, o presidente sou eu não estou no bolso do Arthur Lira. E claro, com isso também, alguns setores do governo também já quiseram antecipar a questão da sucessão do Lira, né? De provocar a ideia de que o governo tenha um candidato mais alinhado nas eleições em 2025. Não é no ano que vem, né? Então é lá na frente, no começo do ano. O mandato do Arthur Lira recém começou, mas passa por tudo isso, enfim, de ter alguma relação. Esses movimentos chegaram, óbvio, ao ouvido do Arthur Lira, fora o fato de que ele esperava já ter um ministério, né? Então, o sinal foi dado na volta dizendo, ninguém vota nada. Não vai ter votação do novo arcabouço fiscal, não vai ter o procedimento da pauta econômica, que era o centro da volta do Congresso, fica parado até o governo resolver isso. E, então, Lula tem mais um final de semana para pensar, e ele mesmo agora deu a data, né? A gente sempre perguntava quando é que vai, depois do dia 10, depois que ele volta da cúpula da Amazônia, né? Então, mas para a gente comentar, né? E tem sido mesmo uma gangorra, né? Na semana passada eu tinha dito que o Silvio Almeida estava se escapando ali da linha de fogo. Segundo eu comentei com a Cis, pelo Zap, olha, o Silvio voltou para a linha de fogo. Por quê? Pelos mesmos motivos que já estavam dados antes. O Silvio é visto como alguém muito acadêmico, né? Tem uma boa diálogo público, mas do ponto de vista operacional, técnico, executivo, tem mais dificuldades. E aí, por exemplo, há um movimento de caravanas do Ministério dos Direitos Humanos para os presídios, por exemplo, que foi pouco divulgado, tem sido pouco utilizado. Então, esse foi um exemplo que foi usado. Olha, poderia ser um exemplo de ações e que acaba passando despercebido. Além disso, nos bastidores houveram cobranças também de que o Ministério deveria ter tido uma posição sobre os massacres no Guarujá, que a gente ouviu. Então, Silvio Almeida volta. Até o Geraldo Alckmin entrou na linha de fogo aí. Claro que o Alckmin é indemissível, não só por ser vice-presidente, mas pela relação de confiança que se estabeleceu.
mas se cogitou a possibilidade do Alckmin ter algum cargo especial, passar inclusive o PAC para ele, mas deixar de ser ministro do Comércio, Desenvolvimento, Comércio e Indústria, que a gente lembra é um ministério, além de ser vice-presidente, o Alckmin acumula também essa função, seria uma das possibilidades, né? Então, há uma série de movimentações, se cogita inclusive o Flávio Dino, que sempre foi um dos nossos favoritos, né, de poder ir antes de ser indicado para o STF. Então, o xadrez continua e dessa vez o presidente está com um pouco de dificuldade de encaixar todas as peças. Não é tão simples assim, por isso ele precisou de mais tempo. Ele gostaria de ter anunciado antes, com certeza, mas as peças não encaixaram. Então agora a gente tem até o dia 10 para ver como... E eu, pessoalmente, confesso que eu estou curioso de saber como é que ele vai dissolver esse emaranhado, porque é um conjunto de peças que ele vem movendo de fato, né? E é de interesse de todos esses senhores aí que a gente está vendo que se resolve, do nosso também, que isso se solucione logo, né? Sabe quando é dia 10? Quinta-feira que vem, a gente vai estar aqui discutindo reforma ministerial, hein? já tem... Eu sou azarado para essas coisas. Eles deixam para fazer isso 7 da noite, na hora do fechamento do ponto, quando está tudo pronto ali, você tem que voltar para atualizar a notícia, derrubar pauta. É terrível. Você já cantou aqui que Lula gosta de trabalhar no final de semana, né? De repente ele ainda pensará no final de semana para depois a gente ter alguma novidade, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Falando nessas mexidas todas, essa semana a gente teve na pauta a questão do Procurador-Geral da República, né? Inclusive cogitando a recondução de Augusto Aras à PGR. Você tem alguma informação sobre isso? Olha, esse movimento existiu, né? Inclusive de alguns setores, o senador Jacques Wagner, havia um movimento dentro do PT de referendar uma possível recondução do Augusto Aras. Agora, evidentemente, essa é a opinião de uma minoria, porque o Aras foi o fiel escudeiro, foi engavetador geral da República durante todo o governo Bolsonaro, né? Então, é uma ideia que não tinha como prosperar, né? No fundo, o preferido do presidente Lula era o irmão do ministro Flávio Dino, mas que chegou a ser indicado em outras listas tríplices, mas que obviamente fica inviável poder assumir uma função dessa com essa relação, né, com o Dino como ministro da Justiça, enfim, que inviabiliza aí a ideia de independência, né, que deveria percorrer o Ministério Público. Então, mas o Augusto Aras é carta fora do baralho. Agora, o fato é que o governo gostaria de estar mais atento para as pautas jurídicas nesse próximo período, né? Porque o Lula tem um problema a resolver, que é o nome do STF. Então, passa pela PGR, a ligação ali com os procuradores, com o Ministério Público, é uma sinalização, né? Nunca foi da postura dos governos petistas escolher necessariamente... sempre foi de respeitar a lista tríplice, né? E o governo já tem dito, Lula tem dito desde a campanha que não vai mais se ater a esse critério. Então isso também é algo para ficarmos atentos e atentas qual será essa postura. Mas principalmente o que tem dado dor de cabeça é o STF, porque há muita pressão, há muitos nomes, há interesses. O Lula vem numa boa relação com Alexandre de Moraes e com Gilmar Mendes, que cada um tem o seu próprio candidato. Rodrigo Pacheco já disse que não quer ser indicado. Há uma pressão grande de grupos como Prerrogativas e da própria Janja para que o Lula indique uma mulher, para que, né, no lugar da Rosa Weber seja outra mulher, para não diminuir o número de mulheres no STF. Mas hoje o nome que cresce com força é também o do Flávio Dino, porque o Lula deixou claro nas conversas em que ele indicou o Zanin, ele quer um nome que ele não precise de intermediários, que ele possa ligar alguém que seja, esses foram os termos que o próprio presidente usou, né, que ele possa se relacionar diretamente. Então tudo isso está em discussão. Agora, como a gente acabou de comentar, né, a prioridade do governo é a pauta econômica e a pauta legislativa, por isso que ele precisa se livrar também da reforma ministerial para poder tocar essas outras coisas que não são menos delicadas e não são mais simples de se resolver.